Hoje, mais uma segunda-feira de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 17, parte 1. Vamos estudar 3 tópicos. O título deste capítulo diz assim: Sede perfeitos. Está posta e está clara a proposta. Sede perfeitos. Pois nós vamos ver caracteres da perfeição, o homem de bem e bons espíritas e o verdadeiro espírita, no terceiro tópico. E eu convido você para que fique até o final. A gente vai viajarmos juntos na reflexão, no estudo, vamos mergulhar, nos acharmos, nos enxergarmos. Será que eu já posso me considerar um homem de bem? E aí entenda, uma pessoa de bem, seja ele ou seja ela, não importa o gênero. Será que já posso me enquadrar na categoria dos bons espíritas? Na categoria do verdadeiro espírita? Vamos estudar. Fique até o final, porque lá no finalzinho tem aquele momento do revigoramento, da energia, da bênção, do fortalecimento da energia espiritual benfazeja. Vamos lá. 1. Caracteres da perfeição, Mateus capítulo 5, versículos 44 a 48. Amai os vossos inimigos, disse Jesus. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que os caluniam. Porque se só amais àqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não o fazem também? Ele estava se referindo, os publicanos eram uma parte da sociedade que adotavam comportamentos reprováveis. E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não o fazem também? Ele estava se referindo aos pagãos, aqueles que eram politeístas, adoravam os deuses materiais. Os pagãos também fazem. Então é preciso fazer mais, ir além. E ele explica como fazer isso. E é disso que nós vamos tratar. Este trecho do Evangelho nos direciona para mergulharmos nesta reflexão, verificarmos como estamos fazendo, como podemos fazer melhor. E aí ele arremata: sede, pois, vós outros, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Se nós tomarmos isso ao pé da letra, pressupõe ou pressuporia a possibilidade de nós atingirmos a perfeição absoluta. E eu lhes asseguro que não é isso. Primeira lição aqui, hoje, não é isso. Nós aprendemos com a beleza e a clareza da doutrina espírita, na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se fosse permitido à criatura, feita por ele, ser tão perfeita quanto ele, o Criador, seríamos iguais a Deus. E aí nós teríamos N deuses, o que é inadmissível. O que de fato Jesus ensinou então neste ponto do Evangelho? Que é preciso que nós nos esforcemos para alcançar a perfeição. E nós vamos ver de que perfeição ele estava falando. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Se puder anotar, anote. Se não, memorize, é uma palavrinha só, umazinha. Eu vou ler aqui, ó. Ele estava ensinando que é preciso que nós nos esforcemos. Grave esta palavra. A gente vai precisar dela lá na frente. Memoriza aí. Anota aí em algum lugar, se possível. Que nós nos
esforcemos para alcançarmos a perfeição. Ah, então quer dizer que com esse esforço um dia nós vamos ser igual a ele? Não, também não. A proposta de Jesus é um pouco diferente dessa interpretação. Sede perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito, é uma proposta de Jesus para que nós busquemos a perfeição moral relativa e não absoluta. O que é isso? Que nós trabalhemos para nos aperfeiçoarmos o máximo que pudermos para nos aproximarmos dos escalões divinos, para chegarmos próximo, infinitamente próximo da divindade, do Criador. E você deve estar se perguntando, ok, agora eu entendi, como é que eu faço isso? Jesus ensinou, ele deixou claro o que fazer. A realização, a escolha, a tomada de decisão, a responsabilidade por e para levar a efeito é nossa, é de cada um de nós. Então ele disse o seguinte, no texto que nós abrimos a nossa conversa aqui hoje: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Fácil? Não, mas é a tarefa. A todos nós que moramos temporariamente neste planeta. E qual é a lição aqui? Outra, segunda lição. Que a essência da perfeição é a caridade, no seu mais amplo sentido da palavra. Por quê? Porque a caridade congrega todas as outras virtudes, todas. Agora, sabe qual é a parte legal disso? Bacana, gostosa. É que o Pai, o Criador, espera de cada um de nós, seus filhos, que cada um faça aquilo que está no alcance da sua possibilidade. Não é para fazer mais do que eu posso. Ele próprio, Jesus, disse isso, que é a cada um segundo a sua obra. Mas a obra tem que acontecer. A obra precisa existir. Agora eu sei o que fazer. Então, para chegar nesse nível de perfeição moral, exercitar o amor ao inimigo, àqueles que nos odeiam, àqueles que nos caluniam, que nos perseguem. Ah, mas você está pedindo muito. Eu sei que é grande a prova, a tarefa, mas é preciso começar. E a gente começa treinando, por onde a gente já consegue. E é possível fazer isso? Claro que é possível. Acontece que quando nós viemos de lá da pátria espiritual para cá, e aqui chegamos, na presente existência, nós topamos com alguns inimigos da caridade. Quem são eles? Antes de eu dizer quem são eles, vou te contar uma coisa. Nós encontramos, ao encontrarmos com eles, nós temos um problema agravado, nós gostamos deles. São os vícios, os inimigos da caridade. Quando nós observamos os resultados dos vícios, logo nós percebemos que todos eles têm no seu princípio egoísmo e orgulho. E esses dois são a negação da caridade. Entregar-se ao vício ou aos vícios é um perigo desgraçado. Eles enfraquecem os elementos vitais que dão força ao verdadeiro trabalho de caridade. Enfraquecem. Porque o orgulhoso e o egoísta, ele não quer saber de benevolência, de indulgência, de devotamento, que é tudo o que Jesus pede para que façamos, para continuarmos galgando degraus importantes na escala evolutiva do progresso moral e espiritual. Combater os vícios e praticar a benevolência, a indulgência, o devotamento.
A benevolência é a bondade, o afeto, a estima ao outro. A indulgência, a disposição para o perdão, para calar, silenciar quando observar um erro ou um defeito do outro, ao invés de passá-lo para frente. O devotamento é a dedicação, empenho ao trabalho na obra do bem, ao invés de ficarmos dando desculpas ou entregando-se muitas vezes à preguiça, como acontece com muitos. Jesus falando disso. Então é importante que nós tenhamos um tempinho para dar essa turbinada, esse fortalecimento, alimentar a nossa alma, saber que existe amanhã, que tem um Deus no comando, que o acaso não existe. Então, lembra quando nós falamos lá, amar o inimigo é difícil? Eu sei que é, mas vamos pegar um exemplo aqui para a gente trazer para a prática na vida real. Não desejar o mal a ele já é uma atitude de amor. Mas isso conta, conta. Quem disse isso? Jesus. Jesus disse que é cada um segundo sua obra. Se você já está fazendo, já tem algo a ser creditado, será levado em conta. Então, o amor ao próximo, levado ao nível de amar o inimigo, ele não pode estar aliado a vícios, aquelas coisas que nos distanciam da caridade. Por quê? Porque o amor é o querer bem. Quando alguém me causou um mal, e eu fico ruminando aquilo, aquilo também vai me fazer mal. Então eu tenho que sair daquela sintonia, fazer uma oração, porque é uma forma de eu me desligar, desatar o laço que me amarra a uma coisa que está me fazendo mal. Então, no caso de inimigo, muitas vezes a pessoa diz que perdoou, mas torce para o camarada se der mal. Não é perdão, não é atitude de amor. Porque o amor é o querer bem. Então, olha, não morro de amores, mas eu também já não desejo mal. Isto já é uma atitude de amor. Era disso que Jesus falava. Ele não está pedindo para que a gente amanheça, anoiteça uma pessoa ruim e acorde no dia seguinte um anjo de candura. Não é assim. A natureza não dá saltos. A marcha é cadenciada e obedece necessariamente à cadência do tempo. É preciso o concurso do tempo para que ampliemos o nosso olhar, compreendamos melhor as coisas, encontremos uma razão de ser, e aí, ao invés de nos revoltarmos, nós nos reenergizamos, porque sabemos que Deus é justo e a cada um segundo suas obras. Então, Allan Kardec nos convida para observar o seguinte: avaliar que esse comportamento é um indicador de maior ou menor nível de superioridade moral. O quanto eu já consigo orar pelo inimigo. É um exemplo para materializar a lição, para a gente trazer aqui para o palpável, vida real, pé no chão. Conclusão: o nosso grau de perfeição moral é diretamente proporcional à nossa capacidade de amar. É um exercício a ser praticado. É possível? Claro que é. Comecemos orando por eles. Não desejar o mal já é uma atitude de amor. Se algumas pessoas já conseguem, eu também posso conseguir. Eu conheço, e provavelmente muitos de nós aqui conhecemos pessoas que foram capazes de visitar o seu agressor lá na cadeia. Isso é tão inusitado que vira notícia. Mas Jesus dizia que esse é o trabalho que todos nós devemos fazer um dia. E se já tem alguém que consegue, um dia nós também iremos conseguir. Porque um dia nós seremos esta pessoa de bem. Que aqui no Evangelho, neste capítulo, o nosso segundo assunto de hoje tem o título O Homem de Bem. E todas as vezes que eu falar o homem de bem, leia-se a pessoa de bem. Homem ou mulher, não importa o gênero, seja ele, seja ela. A pessoa de bem. Uma pessoa de bem. O homem de bem. Você já se considera assim? E sob a ótica da doutrina espírita, vamos mergulhar um pouco nesta reflexão. Quem é o verdadeiro homem de bem?
de acordo com a proposta de Jesus. E agora com os esclarecimentos da doutrina espírita. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Como saber se eu me enquadro nessa categoria de pessoa de bem? Hã? É isso mesmo, na primeira pessoa do singular. Como saber se eu me enquadro nessa categoria? Faça essa pergunta de si para consigo. Isso aqui é um estudo. Não existe julgamento. Cada um de si para consigo. O Evangelho de Jesus nos dá o caminho. Diz assim: interrogue a sua consciência sobre os seus atos e verifique se não violou a lei de justiça, de amor e de caridade. Tá, e como que eu faço? Vou dar a dica aqui. Pergunte a si mesmo. Ao término do final do seu expediente, antes de dormir, 1. Fiz algum mal a alguém hoje? 2. Fiz todo o bem que eu podia fazer? 3. Negligenciei, desperdicei voluntariamente uma oportunidade de servir e de ser útil a alguém? 4. Alguém tem motivos para queixar-se de mim? 5. Tudo o que fiz ao meu próximo hoje, eu gostaria que fosse feito para comigo. Esta é uma avaliação que também está proposta em O Livro dos Espíritos, em resposta à questão 919. Responde o Espírito Santo Agostinho, dizendo o seguinte, ele dizendo, fazei como eu fazia no final do meu expediente, todos os dias. Eu verifiquei logo que em mim havia necessidade de reforma. Então, a proposta é que a gente faça essa verificação diariamente, para que a gente, assim fazendo, se torne, para que nos tornemos uma pessoa melhor. Então, vamos ver quais são os atributos da pessoa de bem, do homem de bem. Tem fé em Deus, tem fé no futuro, faz o bem pelo bem. Seu primeiro pensamento é no outro. É isso. E a gente pode estar pensando, nossa, mas tudo isso é muito difícil. É, é muito difícil sim. Se fosse fácil, já teríamos feito essas lições em outros momentos e hoje já estaríamos num plano mais elevado. Por hora, nós estamos aqui. Então, é isso que nós precisamos fazer. Diariamente, verificar se nós estamos procedendo conforme o grande mestre propõe para uma caminhada de progresso bem-sucedida. Então, quais são os atributos de uma pessoa de bem? Tem fé em Deus na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Compreende que Deus não erra, que Deus está no comando e que tudo tem uma razão de ser em nossas vidas. Tem fé no futuro. Valoriza mais os bens espirituais do que os bens terrenos. Sem descuidar dos afazeres do suprimento e do bem-estar material, porém, sem descuidar de alimentar o espírito. Tem gente que não reza alegando que não teve tempo, que não deu tempo. Não é verdade. Porque não é importante para ela. Quando, na verdade, o homem de bem valoriza primeiro os bens espirituais e depois os materiais. Porque ele sabe que todas as dificuldades da vida, dores, decepções, provas ou expiações, são necessárias à evolução enquanto de passagem por este planeta. O homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Lembra Jesus? Quando disse, amai-vos, como eu vos amei. E aí vem a pergunta que nós já estudamos em outros capítulos. Como ele nos amou?
Importava-se com o outro e quando ele fazia uma boa ação, ele não esperava a recompensa de ninguém. Isso é amar. Ainda precisamos treinar, mas já tem muita gente fazendo esse treino. Dá para a gente fazer? Então dá. Se outros fazem, nós também podemos fazer. Retribua o mal com o bem. Ele, Jesus, também fez isso e demonstrou. Já estava quase na hora máxima, totalmente extenuado, abatido e quase exausto na totalidade, pendurado na cruz, em meio a dois ladrões. Lá estavam dois que horas antes zombavam dele. E um deles, quando percebeu que não tinha jeito mesmo, que a hora era chegada, ele pede para Jesus lembrar-se dele. E Jesus, naquele estado, ainda assim, importou-se com ele e disse a ele: ainda hoje estarás comigo. Ele não deu importância nos ataques que sofrera horas antes da mesma criatura. Então, amai-vos como eu vos amei. Então, ele está propondo que nós exercitemos, que nós treinemos aquilo que ele ensinou, demonstrando. Eu falei de orgulho e de egoísmo muitas vezes. Qual a diferença entre o egoísta e o homem de bem? Respondeu rápido, não? O pensamento é rápido, não é? Vamos ver? O homem de bem, seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si. E o egoísta, ao contrário, primeiro ele calcula o lucro, o ganho. Se for fazer uma ação generosa, ele se pergunta: o que eu vou ganhar com isso? O homem de bem respeita nos outros as suas crenças e convicções em todas as circunstâncias da vida e tem como guia a caridade, contribuir com o outro. O homem de bem não tem ódio, não rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa as ofensas porque ele sabe que ele mesmo vai precisar de perdão das suas próprias faltas, mas elas só serão perdoadas assim como ele tiver perdoado os outros. É da lei, de causa e efeito. Ele é indulgente para com as fraquezas dos outros. E aqui, no caso da indulgência, sempre renovo este convite todas as vezes que passamos por este capítulo, porque já o estudamos outras vezes. A indulgência é aquela capacidade que a gente tem de ver o defeito do outro e não passar para frente. Mas ainda é uma enfermidade danada, chega a dar cócega na garganta. Vamos resistir, minha gente. Falta de caridade fazer propaganda do defeito alheio. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todo o seu esforço é para que no dia seguinte ele seja uma pessoa melhor do que ele foi no dia anterior. Esse é o grande trabalho de passagem por este planeta, com essa proposta de trabalhar para um dia alcançar a perfeição infinitamente próximo do Criador. Trabalharmos para sermos melhores que nós mesmos e não melhor do que o outro. Olha que interessante. O foco é outro. É nós nos melhorarmos, sermos cada dia melhores que nós mesmos, ao invés de querer ser melhor do que o outro. Até porque ninguém é melhor do que o outro. O homem de bem aproveita todas as ocasiões para ressaltar as virtudes do outro, ao invés de fazer valorizar-se a si. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado lhe pode ser tirado. O homem de bem sabe que ele é depositário dos bens que Deus lhe confiou um dia, e que um dia ele terá que prestar contas. O homem de bem sabe que, se ele usar esses bens apenas para a satisfação de suas paixões, tem consciência de que isso vai lhe custar caro, porque aí ele está alimentando o egoísmo. O homem de bem, a quem Deus colocou pessoas sob seu comando, subordinados,
Trata essas pessoas com bondade e com benevolência. Por quê? Porque sabe que elas são pessoas iguais a ele perante Deus. Usa a sua atividade para elevar o moral do time, da equipe, e não para esmagá-los com o seu orgulho. O homem de bem, agora o subordinado por sua vez, compreende os seus deveres, a sua posição e tem a consciência, o cuidado de cumprir bem os seus deveres. Por fim, o homem de bem empresta os seus semelhantes. Perdão. O homem de bem respeita os seus semelhantes em todos os direitos dados pelas leis da natureza, assim como ele gostaria que os seus fossem respeitados. O homem de bem. Então, quem é? Para pensar? Vamos resumir tudo isso? Esta não é a lista de todas as qualidades que distingue o homem de bem, mas todo aquele que se, qual era a palavrinha lá do começo? Todo aquele que se esforce para possuir essa lista está no caminho certo, no caminho que conduz a todas as virtudes nobres da caridade, do amor ao próximo, daquele amor que Jesus recomendou que nós pratiquemos. Todo aquele que se, palavrinha, esforce. Esta é a nossa tarefa enquanto de passagem por aqui, que nos esforcemos. Para aí então, nesse esforço, com esse entendimento, compreendendo Jesus, buscando colocar em prática o que ele ensinou, nos tornemos os verdadeiros espíritas. Então, quem são os bons espíritas? Você agora já pode responder melhor esta pergunta que eu fiz lá no começo, não é? Você já se sente um ou uma desses bons espíritas? Você pode estar pensando, por que sentir é importante? Eu explico. Porque é o sentir. É a emoção que eu sinto em fazer o que me propus a fazer, que me leva à realização. O que me leva a mudar o meu comportamento é aquilo que eu sinto. Se eu não sentir que vale a pena, não vou fazer. É preciso sentir que vale a pena, ou que vale a pena o investimento, qualquer que seja ele. Senão não mudo. Senão ficam só palavras soltas ao vento da boca para fora. É o sentir. Então alinhe o seu pensamento àquilo que você efetivamente deseja, que te preenche, que te supre a alma. Onde estamos pondo o nosso pensamento? Cuidado com pensamentos derrotistas, negativos. Dizem os pesquisadores, tudo aquilo que você valoriza cresce. Vira um monstro. Então vamos botar o foco na coisa positiva, alinhado àquilo que eu desejo, que se torne uma realidade. Para treinar. Todas as vezes que pensamentos negativos atormentando, substitua-os por pensamentos positivos. De algo que você realmente deseja, de algo que te traz esta sensação, esta emoção boa, gostosa. É aí que a gente vira a chave, como diz um cientista, um pesquisador. Não dá para eu dizer, olha, não pense nisso, mas dá para eu virar a chave de que forma? Substituindo aquele pensamento por outro, que vem ao encontro daquilo que eu desejo. É disso que Jesus falava. Vamos fazer aquelas coisas que vão nos colocar para cima, para o crescimento, para o progresso. E a doutrina espírita, bem compreendida e bem sentida, aquilo me faz sentido, aquilo me preenche, aquilo me alimenta, aquilo me faz me sentir melhor.
ela conduz forçosamente a esses resultados que nós acabamos de estudar aqui sobre o homem de bem. Por isso que aquela reflexão, aquele exercício tem que ser diário, para que no final de uma vida nós seremos, necessariamente, com aquele exercício diário, seremos melhores, porque estaremos sendo vigilantes à qualidade das nossas atitudes ao longo do dia. Então, aquela lista daquelas virtudes é o que caracteriza o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, porque as duas coisas são uma só, porque a doutrina espírita é essencialmente cristã. Não há nada de novo. Novo é este momento. Novo é o despertar da consciência, como diz Joana de Ângeles. Todos nós iremos despertar, cada um ao seu momento. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova. Ele veio facilitar o entendimento daquilo que Jesus já ensinara lá atrás. Porém, algumas pessoas compreendem a doutrina com uma facilidade danada. Outras já têm uma dificuldade danada. Por que isso se deve? Allan Kardec faz o seguinte esclarecimento que eu achei sensacional. Para a gente entender a parte material da ciência, basta a observação atenta. Para entender a sua essência, isso requer um certo grau de sensibilidade. O que Kardec chamou de maturidade do senso moral. Isso tem a ver com a bagagem do espírito encarnado. E isso independe da idade ou do grau de instrução da pessoa. Tem a ver com a bagagem acumulada ao longo das encarnações sucessivas. Portanto, aquele que pode ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. Porque o espírito que domina mais facilmente, mais completamente a matéria, dá uma percepção mais clara do futuro. Não põe o seu olhar somente no imediatismo do mundo material. Ele compreende que a vida além desta vida é que este ser pensante e inteligente, que habita temporariamente em um instrumento material, vai prosseguir a sua marcha. Resumindo, quem é o verdadeiro espírita, então? E o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa? Quem é? Vamos resumir tudo o que nós estudamos acerca dessas questões todas. E agora, trazendo aqui para nós o homem de bem, para chegar no verdadeiro espírita. Quem é? Como é que eu reconheço o verdadeiro espírita? Depois daquela lista, depois desta reflexão. Você se lembra daquela palavrinha que eu pedi para você gravar lá no começo? Ela apareceu 2 ou 3 vezes aí no meio da nossa conversa. Então agora nós vamos precisar dela. Lembra? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e conectivo e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. O que conta na balança da justiça divina, irmãos e irmãs, é o esforço que nós estamos fazendo para nos tornarmos criaturas melhores. Daí a importância de fazer aquele exercício diário, para não deixar passar batida a oportunidade de contribuir, de servir, de nos tornarmos efetivamente melhores, para não ficarmos somente no diálogo, num verbo de palavras soltas ao vento, para que aquilo entre efetivamente dentro da gente. E a gente, apesar de uma agenda apertada, de dificuldades, e nós, com a gente mesmo, a gente fica feliz de saber que nós fizemos o nosso melhor. Muito bem, dito isso, vimos caracteres da perfeição, que é mesmo? A essência da perfeição é a caridade no seu mais amplo sentido da palavra. O homem de bem, aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. E os bons espíritas,
Quem é o verdadeiro espírita mesmo? Agora, palavrinha, lembra? Qual é a palavra? Grave isso. E todo dia avalie o quanto está efetivamente se esforçando. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, agora, era o que nós tínhamos aqui para nós hoje. Nós vamos para as perguntas e, se houver, e depois nós vamos para a prece. Fabrício, Sim? eu estou muito oportuno no capítulo da noite, especialmente com relação aos verdadeiros espíritas, porque muitas pessoas participam há muito tempo do centro espírita e você pergunta, você é espírita? A pessoa fala assim, ah, não, eu estou tentando ser espírita, porque faz confusão com o homem de bem, né? O Uhum. verdadeiro espírito é o que você falou, que se esforça, né? Sim, está lá no Evangelho. É o item 4 deste capítulo. Muito bom. Eu quero aqui me dirigir à Célia. A Célia me disse aqui, Agrício, você está falando de sermos bons, eu sei que Jesus deixou a receita do bolo pronta para seguirmos. Mas, não sei os outros, falo só de mim. Para mim é difícil. Não sou materialista, mas sou totalmente regida por sentimentos. E não é bom, porque desde sempre sou atacada nos sentimentos e difícil lidar com isso. E mais fácil tirar o material, os sentimentos não. Ô Célia, que bom que você coloca aqui, trazendo para uma reflexão neste fórum. Este é o fórum para a gente trazer essas questões e verificarmos o quanto nós ainda estamos no mesmo, como eu gosto de dizer, remando no mesmo barco. Não é só você. Todos nós lutamos todos os dias para subir mais um degrau, vencer mais um obstáculo. Somos assim. Esta é a condição evolutiva em que nós nos encontramos neste planeta. E que bom que nós estudamos isso aqui hoje, e aí voltando no gancho do Donizete. Quando uma pessoa fala, eu estou tentando, cuidado com esta palavra. Ela tem uma conotação muito negativa e muito ruim. A palavra tentar tem a conotação de que eu vou tentar, mas eu não me comprometo em fazer. Então, aquele que está se esforçando, ele já está acima do degrau do tentar. Aquele que está se esforçando já está de fato contribuindo. E não se autopunição, não. Alegra-te, disse Jesus. Porque já existe a semente do bem dentro de ti. Ele disse em outras palavras, alegrai-vos porque já é grande o vosso galardão no reino dos céus. Ou seja, todos nós já possuímos virtudes. Então, lembra quando eu falei do foco? Onde estamos colocando os nossos pensamentos? Vamos colocar o pensamento naquilo que de bom nós já possuímos. Porque nós temos que lutar para o ganha-pão material, sim, mas devemos cuidar do ganha-pão espiritual. Alguém colocou aqui assim, o homem de bem não é aquele visto pelos que lhe cercam como bom, mas trata mal o garçom. Está tudo dentro da reflexão que nós fizemos aqui hoje. Lembra lá daquele exercício diário lá? Será que tem alguém que tem motivos para queixar-se da maneira como tratei, como me comportei para com ele? Então, o homem de bem é importante que faça aquele exercício proposto por esta página do Evangelho de Jesus. Fale, Nestor. Fabrício, assim, entre dó e compaixão, existe uma diferença grande aí, não existe? Dó e compaixão? Eu gostaria de ouvi-lo primeiro, me fale. Porque quando você tem dó de alguém, você está deixando essa pessoa numa situação que nem você falou. Eu perdoo, mas ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Agora, na compaixão, você sabe que a pessoa é uma pessoa ainda que não está ainda
ele está te ofendendo, ou está te atacando, mas assim, é um ato inconsciente que ele está fazendo ali. Ele não sabe o que ele tá cometendo. Então, vamos lá. Se você for olhar o dicionário, você vai verificar que dó e compaixão são sinônimos. Sim, Então, talvez seja importante a gente trazer para o nosso universo aqui em questão. Porque quando eu procuro compreender, olha só o que eu vou dizer aqui. Outro dia eu falei isso para um ministro de uma outra igreja. E ele falou para mim que já estava pedindo muito, que já era santidade. Cara, é o seguinte: a grande sacada na vida do homem de bem, e quando eu falo homem de bem, eu falo falando a pessoa de bem, que Jesus propõe, que a doutrina espírita troca em miúdo, é que nós façamos o nosso melhor. Por quê? O que Deus, e está lá no livro dos Espíritos, leva em consideração é a sua intenção, muito mais do que o fato. Então, se você consegue compreender a incompreensão do outro, isto é uma atitude de amor extraordinária. Porque, mas eu me compadeço, eu tenho dó. Quando eu tenho dó e quando eu me compadeço, eu me encho de uma energia para mobilizar ações, para mover ações, atitudes, que de alguma forma contribua para o outro. Agora, a gradação entre dó e compaixão eu não sei te dizer, porque no dicionário elas aparecem como sinônimos. Mas é mover-se em favor do outro, é importar-se com o outro, independentemente das incompreensões do outro para conosco. Independentemente. Isso é amar. sim. Não sei se respondi, Nestor. Não, respondeu sim. Mayra, o medo está alinhado às condutas contrárias à caridade, ou seja, orgulho e egoísmo. O orgulho e o egoísmo são as ervas daninhas que vão contribuindo para que vão nascendo outras ervas daninhas. Então, muito cuidado. E nós estamos em um universo e em um cenário onde muitos de nós somos alvejados. Eu disse há pouco lá, nós gostamos do inimigo da caridade, que são os vícios. Então, ela fala do medo. Medo está alinhado às condutas contrárias à caridade, ou seja, orgulho e egoísmo. O medo por si só, eu vou fazer uma explicação aqui bem imparcial. Medo faz parte de uma das emoções naturais da criatura humana e ele por si só é bom. Ele é bom, porque ele funciona como um sinal de alerta para que evitemos um mal maior. O que não presta é a fobia. Aí já precisa de tratamento. Uma outra situação, deixa eu colocar. Uma pessoa À vontade. uma pessoa que é ofendida, certo? Ele é ofendido, como você disse também, ele é caluniado, aquele negócio todo, e tudo que tem que acontecer. Aí ele pega e fala assim, eu vou deixar isso para lá, eu vou virar a página e não quero saber. O correto não é esse, né? O correto é chegar na pessoa e falar, por que você está falando isso de mim? Por que você está pensando isso de mim? O que eu fiz para você? É assim, o certo e o errado, eles são muito, como que eu diria, relativos. Porque quando eu digo, olha, isso não está certo ou isso está errado, eu tenho que conhecer qual é a regra, qual é o parâmetro. Por exemplo, a lei manda que eu vá lá e acerte as contas com o meu adversário. Mas se eu for lá e não tiver preparado para escutar, só eu quiser falar, é melhor que eu espere um pouco mais. É melhor. Por quê? Quando alguém me ofende e eu me senti ofendido, é possível que o outro nem tenha percebido. Ah, não, mas eu sei que ele fez de caso, ou ela fez de caso pensado. Nesse momento eu estou julgando. Então, percebe como é Não. um treino? É um treino. Eu tenho que Sim. treinar. Então, num primeiro momento, pegando a sua ideia, num primeiro momento, amacia. Ora e pede a Deus forças para tomar a melhor atitude, para agir da melhor maneira. Conversar é sempre uma boa opção,
mas eu preciso me preparar para isso. Porque se lá, no fundo, a minha intenção for realmente procurar compreender o outro para buscar a via do meio, o caminho do equilíbrio, isto é louvável. Agora, se eu tiver no calor da exaltação, não vá, espera. Eu gosto sempre de dizer que esperar o dia seguinte é sempre uma boa opção. As coisas se acalmam, faz uma oração, pede forças e inspiração espiritual. Quantas vezes deixar para mais tarde ou para o dia seguinte, as coisas se acalmam e já nem precisa mais uma atitude mais contundente. Então tenha sempre em mente que no quesito com aquele que está na condição de inimigo ou de adversário, começa treinando, começa orando por ele. Eu já contei um caso aqui de uma moça que não conseguia, só de pensar no inimigo, que era uma pessoa que trabalhava no mesmo ambiente de trabalho, ela passava mal. E veio ao centro e nós propusemos que ela orasse por ele. Ela me disse assim, eu vou repetir as palavras que eu já contei numa palestra aqui. Ela me disse, tudo menos isso. Então eu disse para ela, não tem importância, hoje eu vou orar por você. Aí no finalzinho eu falei para ela, vamos orar junto pelo outro? Ela falou, ore você. Na segunda vez, ela já orou comigo. Na terceira semana, ela me contou que ela já conseguia orar por ele. 2 meses depois, ela deu um depoimento no salão do centro, em público. Foi emocionante, para dizer que ela não sabia o poder de uma prece, de uma oração. Só que a gente precisa dar tempo para a gente mesmo, a gente precisa desejar promover essa transformação, que está lá no item 17.4 deste capítulo. Essa é a transformação. Num primeiro momento eu tinha vontade de bater, mas num segundo momento, pelo exercício da prece, eu consegui me autocontrolar. E isto é uma atitude de amor. Deus não pede da gente aquilo que a gente não está em condição de fazer. A gente só não pode ficar dando desculpa e não fazer. Eu tenho que começar a treinar, fazendo uma prece, silenciando, até ter disposição para um diálogo esclarecedor. Porque Deus julga mais a intenção do que o fato. Ajudou? Eu fiz a pergunta porque isso está ocorrendo não comigo, com uma outra pessoa que é da família também. Ok. E isso já vem se arrastando há anos. Uhum. Quer dizer, nenhum nem outro estão de chegar e conversar. Porque Você me ouve, Nestor? Eu não te ouço. digo assim, isso Me ouve? está me ouvindo? Me ouve? Estou ouvindo, senhor. Ok. Então, deixa eu só concluir aqui um pensamento, pegando um gancho nessa sua fala. Isso pode acometer a qualquer um de nós. É sempre muito bom fazermos o exercício para treinarmos, fazer o ajuste, enquanto nós tivermos essa possibilidade. Jesus deixou claro, reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estáis a caminho. E eu adoro quando eu leio esta mensagem, porque como o dirigente, o dialogador, o conversador, o doutrinador de reunião mediúnica, toda semana nas reuniões mediúnicas, nós temos os testemunhos de criaturas que não quiseram, fizeram a escolha de não se reconciliar. E aí chega do outro lado da vida, as coisas ficam mais difíceis. Então, o bom é a gente fazer agora, desde que haja predisposição, autocontrole, exercitar a humildade. Às vezes você vai conversar, o outro vem para cima. Você tem que estar disposto a ouvir, ouvir, ouvir e depois contrapor. Se o outro não está pronto para uma contraproposta, respeitar aquele momento do outro. Então, é um exercício que é bom que seja feito enquanto estivermos por aí. Sim. Tá certo. Obrigado. De nada. Leusa disse, um bom lugar para treinarmos é a família. Sim, a gente começar ali é muito bom, porque ali a gente consegue ser a gente mesmo, né?
E aí o evangelho é o grande combustível, é o grande alimento. Agrita, Cleomara, tudo bem? Cleomara, tudo. Quando a gente ouve esse capítulo, a gente pensa que inimigo não existe hoje, né? A gente acha que é uma coisa tão distante, que acha que isso não existe hoje. Só que nós não podemos esquecer aí que, às vezes, nós convivemos com o inimigo de outros tempos, né? Ou porque nós temos alguma rixa. E aí, seja o marido, que às vezes a gente vem com uma carga, seja uma mãe, um irmão, né? Que às vezes a gente não dá bem, né? Aí eu te pergunto, pelo aquilo que você falou, por onde começar a me tornar perfeito, né? E a perdoar o outro pela oração? Eu gosto de dizer, até porque eu faço isso, então eu me sinto confortável para falar. O primeiro treino é você se fortalecer. Nós estudamos aqui num dos capítulos que quando eu faço uma oração, eu elevo o pensamento. Este pensamento tem sintonia direta com os espíritos protetores, com aqueles interessados no nosso progresso. Então, para nós que temos a crença, a fé, a certeza de que uma prece não se perde, Chico Xavier fala isso em uma de suas obras, através de Emmanuel e de André Luiz. Então, com essa certeza, eu me fortaleço. Eu entendo, lembra ali, eu falei há pouco numa das falas, que o homem de bem, ele entende que Deus está no comando, que o acaso não existe, que tudo tem uma razão de ser e que aquelas aflições pelas quais estamos passando fazem parte do burilamento necessário ao nosso crescimento moral e espiritual. Para ser mais contundente, vou te reproduzir aqui uma fala de um amigo espiritual de mais de 20 anos, eu não me recordo quantos anos, sei que são mais de 20 anos, e isso me parece que foi de ontem. Quando, cuidando de um caso onde me fora feito um questionamento muito parecido com o seu, disse-me o amigo espiritual: meu filho, ali, sob um mesmo teto, entre quatro paredes, estão reunidos amigos e inimigos de outrora, para juntos construírem o que juntos destruíram no passado. Então, nós temos uma tarefa maior juntos. Se nós pusermos foco no defeito de um, aí foco no defeito do outro, nós desvirtuamos a beleza deste relacionamento. Então, o foco é quais são as virtudes que, somadas, nos faz feliz em família. Porque nós temos a necessidade do resgate desse passado. Então, quando você fala inimigos, não são necessariamente inimigos, mas com certeza são criaturas com as quais nós temos contas a ajustar, por isso nós estamos ali. Respondi? Perfeito. Cleo? Obrigada. De nada. Cabe-nos a nós buscar as leis divinas, estudar, se fortalecer, conhecer as leis divinas, colocar na prática, mesmo sendo difícil em nossas vidas, e buscar quem foi Sergiane. Tem o treino aqui, né? Buscar o amor, a caridade. O que é o amor? É o sentimento, é o querer bem. Se eu estou desejando bem, apesar das divergências, já estou tomando atitudes de amor. Isso vai me fortalecendo e vai me tornando mais fortalecido para estabelecer ainda mais essa proximidade para com o outro. Buscar o amor. O amor é o sentimento, é uma semente plantada dentro de cada um de nós. E a caridade já é o amor em ação, em favor do próximo. Excelente, Viviane, é isso mesmo.